E ontem, Plínio, vocês falaram, a gente até mostrou aqui no Fórum Café, vocês falaram no 11h30 com o Ricardo Capelli, que falou sobre empresários chineses se colocando à disposição para escoar os produtos brasileiros que seriam exportados para os Estados Unidos, né? Uma medida aí para proteger, ajudar o Brasil na esteira desse tarifaço, né? Ou seja, você acha que esses sinais, né, por exemplo, dessa declaração aí que você trouxe do senador Tom Tillis falando sobre a possibilidade da tarifa ser adiada, a China se colocando à disposição para assumir esse lugar de exportar os produtos brasileiros que iriam para os Estados Unidos. Todos esses fatores somados, você acha que até amanhã não, né? Depois de amanhã seria o início do tarifaço, tendem a influenciar um adiamento, aí, enfim, se a gente for observando, né, uma declaração aqui, outra ali, ao que parece, pode até haver tarifaço, mas não exatamente nos moldes em que foi inicialmente anunciado, né? O que deu para perceber ontem, principalmente nessa conversa com o Capelli, né, que é presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial aí, é que assim, o bicho é menor do que foi plantado, viu, gente? Essa questão do tarifaço, o Brasil já tem, o governo brasileiro, o Haddad, a equipe econômica do governo Lula, já tem desenvolvido aí alguns atributos e algumas medidas para minimizar esse impacto nos setores que vão ser mais afetados, principalmente em relação aos trabalhadores, e isso viria mais ou menos naquilo que aconteceu durante a pandemia, né, para garantir, o governo entrar com uma garantia para manutenção dos empregos, né, eu acho que isso é importante assegurar, e o governo tem feito isso. Agora, todos esses sinais que você coloca, Ivan, isso aí aumentam em muito o potencial e fortalecem muito o governo brasileiro nessa mesa de negociação. Porque é lógico que vai ter um impacto imediato. Mas essa informação que o Capelli trouxe, ele trouxe inclusive em primeira mão para a gente aqui na Fórum, né, que ele foi procurado por empresários do setor e, ao mesmo tempo, ele foi procurado pela Embaixada da China, que abriu um canal para receber esses produtores brasileiros, né, para abrir ali uma rota para pegar esses produtos que já teriam, inclusive, já estariam sendo feitos com vistas ao mercado americano para a China. A China consegue, é lógico que não consegue absorver tudo, né, Aninha? Mas uma boa parte, por exemplo, desses de suco de laranja, de alimentos, né? Suco de laranja, café mesmo. Os chineses começaram a tomar café agora, então é um mercado em expansão que está acontecendo lá. E também, assim, tem os grandes players do café aí, que são essas cafeterias transnacionais, tipo aquela que o pessoal chama no nome lá, que o pessoal gosta, Starbucks, né? Eu não lembro o nome dessas coisas. Tem a Starbucks da China, tem a Starbucks da China, né? Exato, né? Que foi criado recentemente, né? É uma febre lá, muito café, consumo. Inclusive fez elevar aí. A Ásia tem feito o preço do café ser elevado porque há uma demanda enorme do café na Ásia. E tem uma questão interna também que eu acho que é interessante, porque o que acontece? Essas grandes, tipo Starbucks, essas americanas, elas puxam muito o preço do café para cima, viu, gente? Eu sou de uma região cafeeira aqui no sul de Minas, e assim, a saca do café que é negociada a 700, 800, 900 reais, quando é com essas grandes, vai para 3 mil reais, 2.500 reais, a saca de café. Só que tem que ser um café, uma exigência de um café premium, um café mais, né, cultivado ali sem agrotóxicos. Então, isso pode ter uma influência grande no mercado interno, porque a maioria do café também vai ficar circulando aqui, né? E isso vai forçar uma queda, porque não é que assim, os produtores vão perder dinheiro, porque o custo da produção é o mesmo. Né? O que eles vão deixar de ganhar vendendo por um tempo para esses grandes players. Não vai quebrar ninguém. Né? Essa é a grande questão que se coloca. E, ao mesmo tempo, abre-se a oportunidade de novos mercados. Eu, na minha análise que eu tenho feito aqui, baseado em Hugo Albuquerque,
alguns economistas que eu sigo, Oreiro, né, também ontem na conversa com o Capelli, eu tenho visto, gente, pode-se fazer desse limão uma limonada, porque assim, vai influenciar nos preços internos, ou seja, queda de inflação, isso é ótimo, e vai forçar algo que o Lula já estava fazendo, que é a abertura de novos mercados. Você abrindo novos mercados, você reduz a dependência do mercado americano. Só que o mercado americano, como disse aí os senadores, os parlamentares, dependem dos produtos brasileiros. O café não se planta nos Estados Unidos. Não existe condição climática para se plantar café nos Estados Unidos. E tem uma planta lá que tem cafeína que dizem que é horrível, horrível, não dá para beber, né? Então, como é que vai acontecer? Vai gerar uma inflação lá desses produtos, que são produtos que o americano toma à torta e à direita, né? Suco de laranja, café, essas coisas, que vai gerar uma pressão sobre os importadores e, consequentemente, vai abrir esse canal de negociação. Olha, gente, o que eu acho é que o governo Lula está muito certo, e o Lula foi muito feliz em colocar o Alckmin nessa negociação. O Alckmin é uma pessoa paciente, e acho que a paciência vai reverter esse quadro naturalmente. E ele já estava, né, Plínio? Ele já estava na negociação, desde o começo do governo Trump. Já tinha uma mesa de negociação. Agora, deixa eu falar rapidamente uma impressão minha sobre essa agenda aí com os democratas e também um republicano, né, que foi o Tios, né? O John Tios. Fica claro também a agenda anti-BRICS, né, dos Estados Unidos, né, e como eles têm usado este momento para interferir nas relações e nos elos intra-BRICS, né? Então, eles foram, assim, para cima, assim, exigindo, pedindo para diminuição do comércio entre Brasil e Rússia, principalmente nos derivados do petróleo, né? Eu estava vendo que o Brasil importa realmente da Rússia produtos refinados, lubrificantes, combustível, derivados do petróleo. Então, você vê que tem uma agenda geopolítica aí, né? Não é uma questão apenas de Trump, amigo do Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Tem uma agenda geopolítica aí de muito incômodo com os BRICS e uma tentativa de isolamento da Rússia também. Né? E é interessante, né, Ana, que você traz esse assunto, e como a gente viu ontem a reunião, a maioria dos parlamentares eram democratas, era só um republicano. Então não é uma agenda do governo Trump, é uma agenda dos Estados Unidos. A questão, eles sentem que o avanço dos BRICS, principalmente o avanço dos BRICS, faz frente à hegemonia americana, né? E os próprios temas que estão sendo colocados agora na mesa de negociação, né, Ana, dizem muito sobre isso, que é o quê? Petróleo e terras raras, que é a transição energética. Gente, a economia dos Estados Unidos, o lastro da economia dos Estados Unidos é dolarização da economia mundial, que é o domínio pelo sistema financeiro, dominação da energia através do petróleo, das transnacionais do petróleo, né? Principalmente, daí tem a questão das armas. Mas se a gente for pegar esses dois temas primeiros aí, se a gente faz uma transição energética e os Estados Unidos perde lugar nessa questão energética, e tem tudo para perder, e também existe um processo natural aí de desdolarização da economia que está sendo acelerado, principalmente por causa dos BRICS. Como é que fica essa hegemonia dos Estados Unidos? Então, é o medo de perder o lugar como, diz o Trump, né, o xerife do mundo, né, gente? Gente, em apoio ao que vocês estão falando aí, a declaração do Capelli e tudo, esse vídeo aqui do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. 中方已就美国对巴西加征关税阐明立场。 Eu vou gastar um pouco do meu mandarim aqui para ajudar vocês a traduzir, tá? Vou botar do início aqui. 此前，中方已就美国对巴西 deixou clara a sua posição em relação ao aumento das tarifas 加征关税阐明立场。 dos Estados 我想 Unidos 强调 sobre o Brasil. 关税战 Quero destacar que guerras tarifárias não têm 没有赢 vencedor. 家，单边行径不符合。
e práticas unilaterais não beneficiam ninguém. 任何一方的利益。中方愿同包括巴西在内的广大拉美。 A China está pronta para trabalhar com o Brasil e com outros países da América Latina e Caribe. 和加勒比国家、金砖国家一道， E os países 共 do 同维 BRICS 护以世界贸易 para defender conjuntamente o sistema multilateral 组织为核心的 de 多边 comércio 贸易体制， centrado na OMC e a justiça e a equidade internacionais. A China prioriza sua cooperação orientada a resultados com o Brasil, incluindo a cooperação na área 开 de 展航空 aviação. 等领域的务实合作。愿基于市场化原 Estamos prontos para promover a cooperação relevante com base em princípios de mercado 则，推动相关合作，助力各自国家 e impulsionar o desenvolvimento nacional de ambas as 的 partes. 发展。 Viu? É isso. A China está de portas abertas, gente. Essa é a grande questão. E é isso, ó, que faz com que os Estados Unidos tremam tanto, né? O Trump está nesse desespero, não é à toa. Existe um processo de transição mundial, né? O foco deles é tanto a Rússia, que tem muito poder no mundo, mas a China está ali, né? Só observando tudo e tirando proveito, principalmente econômico, de tudo isso, né? A recente divulgação de que o Brasil entrou naquele acordo da ferrovia, né? Aquela ferrovia gigante que vai... Transoceânica, né? Transoceânica, para escoar os produtos do outro lado da América do Sul. Gente, isso aí incomoda demais os Estados Unidos. Por quê? Isso aí, né, Ana, praticamente vai viabilizar uma alternativa, por exemplo, para trazer produtos para o Brasil ou exportar produtos do Brasil sem usar o Canal do Panamá. Então, tem coisa, sem passar, por exemplo, ali pela África, vai reduzir muito o custo. Então, gente, é uma questão de um xadrez geopolítico. Como disse um colega aqui, ó, no chat, o Bolsonaro é só o bode que colocaram na sala, viu, gente? É só o bode que colocaram na sala. Antônio Melo estava certo, mais uma vez. É verdade. O pessoal falou aqui, Fabiano Amaral, acho que ele falou. Ele está falando o seguinte, o próprio Fabiano está falando o seguinte, olha, esse trem-bala do Sul Global não para mais, é a locomotiva, aí são os BRICS, né? Exato. E a alternativa, né? O que estava acontecendo, o entrave que estava acontecendo no Panamá? Lembra que recentemente os Estados Unidos queriam tomar de volta o Canal do Panamá, não deixar passar no navio chinês. Você faz uma ferrovia dessa, acabou com o problema, acabou, né? E daí tem a questão da disputa também, né? Territorial. Por que, por exemplo, os Estados Unidos estão vindo para cima do governo da Venezuela de novo, né? Porque vai passar por ali, né? Tem todo o escoamento de um mercado. Então, se tiver um Bolsonaro aqui no Brasil, isso não vai acontecer e os Estados Unidos, ou pelo menos vai adiar isso, os Estados Unidos vão continuar reinando por mais um tempo. Mas acho que o processo de mudança já está em curso, viu, gente? Não tem o que pare, não. Não vai ter o que pare, não.